Boa noite, pessoal. Vamos começar mais um Rio Podcast aqui na cidade de Ibaiti, a cidade rainha das colinas. Como sempre, esse episódio ele tem o intuito de eternizar bons momentos, trazer informações, conhecimento, falar sobre lutas, conquistas, desafios, coisas boas. E hoje é um episódio especial que a gente vai falar sobre soluções medicinais. Nós estamos aqui com ela, nossa convidada especial, Ana Paula Mello. Ela que é clínica geral e pós-graduada em psiquiatria, também pós-graduada em medicina do trabalho e aromaterapeuta e adepta também a tratamentos interativos. A gente vai falar sobre muita coisa boa, inclusive sobre depressão, ansiedade, que são os temas do momento. Então, para você que está nos acompanhando, quer saber um pouquinho mais sobre isso, quero te convidar para ficar aqui até o restante do episódio, que a gente vai falar sobre muita coisa boa e soluções para você ou quem você conhece que precisa passar por isso. Boa noite, doutora. Obrigado pela oportunidade. Boa noite. Obrigada pelo convite. Obrigado, por quê? Porque, além de tudo, você é mãe, muito ocupada, estuda, atende e está na correria, né? Então, assim, você tirar esse tempo especial para ajudar. E o que eu vejo aqui, doutora, hoje, é que a gente, no fundo, hoje, nessa noite, vamos ter a oportunidade de ajudar muitas pessoas. Com certeza. Não é intuito financeiro, nem de alcance, nem de engajamento. As pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo hoje vão ser ajudadas e tocadas. Eu espero que sim. Esse que é o intuito. E eu queria saber primeiro, doutora, que a gente não é a primeira vez que a gente se fala. No outro episódio, em 2022, que você teve lá, com a Cris, foi um episódio com outro formato. Hoje a gente está num a um aqui, a gente vai ter outra função. Mas, assim, sempre é bom a gente estar falando e atualizando, sabe? Eu queria saber de você, de forma mais profunda, qual que é a missão de vida? O que você sente no teu coração? Você está na medicina, nesse segmento, por amor, dinheiro, alcance. O que é o seu objetivo, pessoal? Certo. Então, primeiramente, boa noite. Obrigada pelo convite, né? Eu assisti o nosso podcast lá com a Cris. Deu uma saudade daquele dia, o Natan, com vontade no banheiro. Eu assisti essa parte. Muito legal. Até quem quiser assistir, acho que ainda tem, né? Tem, verdade. Tem, tá no canal. Um beijo para a Cris. Meus pequenos, obrigada. A Anne, meus pais, todo mundo. Boa noite, Ibaiti e todos os ouvintes. Os nossos telespectadores. Eu não sou desse meio, então eu fico meio... No começo a gente fica nervoso, depois passa, né? Bom, sobre a sua pergunta, é muito importante isso. Tendo em vista que lá em casa eu sou a única na área da saúde, né? Todo mundo na área do direito, né? Como eu disse no podcast lá do César de Mello, eu sabia sempre o que eu não queria, que era isso. O direito. Eu achava totalmente surreal para mim, né? Ele sempre fala e debate muito lá em casa, esse tipo de coisa, e era muito distante da minha realidade. Eu, desde pequena, eu era pediatra, a brincadeira minha era de pediatra, eu gostava mesmo. Eu sempre tive muita empatia pelo próximo, sabe? Então, na verdade, até a psiquiatria entrou na minha vida muito por causa disso. Eu vejo que, tipo, os transtornos que a gente sofre, às vezes até uma lesão de pele, entendeu? Hoje em dia estamos tendo muita associação com isso, né? Com os transtornos mentais. Vem tudo de dentro da alma da gente, sabe assim? Né? Então, assim, o médico, né? Lógico que quando você pensa em medicina, puxa, ele é rico pra caramba, né? Não sei o quê. Depende, né? O cirurgião plástico, né? Tem as áreas da medicina, né? A minha área que eu escolhi não é para ficar rico, sabe assim? Né? Isso que eu percebi. O enriquecimento meu é pessoal, sabe assim? Eu fico muito satisfeita, e a Anne está aqui que não me deixa mentir, né, Anne? Quando um paciente, sei lá, sabe, volta para mim e me dá um abraço, sabe assim? Forte. Né? Manda uma mensagem para mim, um agradecimento. Isso é muito forte, chega a me arrepiar. É isso que é forte, isso que eu acho bonito e valoroso. Então, eu me colocar no lugar do outro, sabe assim? E amanhã pode ser eu, né? Sabe, sim, pode ser meus filhos, né? Pode ser minha família. E eu já tive, eu ajudo o pessoal da minha família e eu acho que eu me ajudo muito mais, né? Então, eu já tive um episódio depressivo na minha vida, foi logo que eu me divorciei, né? E aí foi onde me ampliou ainda mais os olhares, sabe, para isso, né? E a minha filha ficou muito, na época, abalada com isso também. Então, eu vi como que a gente é frágil na essência. Na essência, muito entendeu? Top, então, aí, o que valida o ser humano hoje? É a essência, né? Entendeu? É o que eu tenho, é o que eu carrego comigo, né? Não é o carro, não é a roupa que eu estou vestindo, entendeu? Se não for um ser humano bom, né? Então, muito forte. Eu penso nisso, sabe? Então, assim, tem até uma frase que
Eu assisti outro dia uma psiquiatra dizendo, né? Seja somas nas vidas das pessoas das quais você participa. Se não for para te fazer bem, mal eu não vou fazer. Sabe assim, né? Então eu vim aqui hoje, lógico, né? Para mim é um enriquecimento pessoal falar para vocês, talvez, né? Alguém vai absorver alguma coisa, vai fazer sentido para alguém, né? Em algum momento vai, né? Mas para mim é muito gratificante, sabe assim, né? Como profissional. Sabe, poder ajudar pessoas. Poder ajudar. Então, eu me formei em 2011, né? Desde então, estou na luta. Depois, fiz a pós em psiquiatria, medicina do trabalho, terapia à base de canabidiol, aromaterapia. Essas coisas a gente não fica rico com isso, viu? Aqui em Baiti nunca teve uma procura, por exemplo, de terapia com a base de cannabis. Logicamente, também um medicamento custa quase R$700, né? Mas é uma opção, sabe, assim, terapêutica quando nada dá certo. A gente pode falar disso depois, né? Mas, assim, a consulta, por exemplo, ninguém vive de consulta médica, entendeu? Então, tipo, mas isso é um enriquecimento meu, gente. Assim, é o meu maior prazer. Eu faço o que eu amo mesmo, sabe, assim, o que eu amo. E eu levo os pacientes para casa comigo, né, gente? Sabe assim, eu fico se deixar, você quer fazer jantinhas, quer deixar fazer. Não, tipo assim, eu atendo você, entendeu? E eu vou com você pra casa, sabe assim, eu vou estudar você, sabe assim, no teu retorno, eu tenho que estar preparada, eu preciso te ajudar, eu não posso não somar com você, sabe assim, você divide tua vida comigo numa consulta. Olha, tô com um problema financeiro, tô com isso. É o todo do Sérgio, não é só isso, né? E aí, eu vou pra casa, deito e durmo, eu não consigo, cara. Sabe assim? É mais forte que eu. Você está comprando a cruz de algumas pessoas nesse caso. Sabe? Então. E daí eu fico até me martirizando, né? E logicamente, né, que a gente tem sempre que ter uma válvula de escape, né? Então eu tenho o meu psicólogo com quem eu compartilho as coisas, né? Que bom. Né? A gente tem que ter, né? Então, por isso que eu falo, hoje em dia, a saúde mental, né? Se a gente não tem uma boa saúde mental, a gente não consegue ter uma qualidade de vida. Né? Todo mundo tem seus fantasmas, né? As palavras fortes que você me falou, que eu achei super interessante, é a empatia com as pessoas. Isso é fantástico, né? Essa essência que você busca de no fundo, ser plena, né? E uma coisa que a gente pode acrescentar nesse tudo é o equilíbrio que as pessoas estão buscando hoje, que está difícil de encontrar. Difícil. O que está acontecendo com a sociedade hoje? Você acha que é muita informação, doutora? Viu? As pessoas estão, assim... Hoje, essa semana mesmo, eu falei com uma paciente minha, ela chegou lá, ela descarregou tudo assim, sabe? E eu vi que ela estava lá para aprender a lidar com os outros, sabe assim, não para se tratar, né? Porque, tipo assim, ela é, assim, um pós-parto, né? A gente ganha peso, né? Aí, se o marido não caminhar comigo, né? O que acontece, né? Eu desenvolvo, eu já tenho uma tendência a ter depressão, eu desenvolvo uma depressão. Isso passa pro meu filho, acaba com a minha família, né? Então, ela estava ali e eu falei para ela, você está percebendo que você veio aqui para aprender a lidar com o seu marido, com a sua família, né? Puxa, com quem eu casei, é o pai do meu filho, né? Entendeu? É chocante, mas é assim, as pessoas estão... eu não sei, esses negócios de internet, eu falo até lá em casa. Mãe, WhatsApp, quero água. Viu? Um apartamento, um ovo, né? Vem aqui conversar, né? A gente perdeu esse negócio, na verdade. Passar até os desafios para as pessoas. Tem que passar pelos desafios da vida, né? Tem, né? Na casa do meu pai mesmo, a gente chega lá, ele gosta, né, desse negócio de estar junto, ele cobra muito isso, né? E eu acho que isso eu trago muito dele, né? Não que minha mãe não seja, mas ela é mais alemãzona no jeito dela, né? Ele já é aquele corujão, né? E aí, assim, a gente tá lá, tá todo mundo no celular, ele já fica irritado. Porque a gente não conversa. Vocês vêm para almoçar aqui, vocês ficam no celular, e é verdade. Hoje mesmo minha mãe falou, se as crianças elas vêm aqui, elas ficam só no celular, elas não conversam comigo. A gente perdeu o toque, né? Perdeu. Entendeu? Ficou tudo muito distante, muito mecânico. E, né? o acúmulo de informações e sensações, uma frequência muito alta, que as pessoas buscam tudo que ela gosta, e ela se preenche com muito aquilo, e aí às vezes os valores do aqui e agora fica para trás. Né? Exatamente. Onde nós vamos chegar com isso tudo? Viu? Daqui a pouco eu sou substituída por robô, né? Eu não tenho mais emprego. Hoje já tem a telemedicina graças ao Covid, né? Isso, assim, para mim, aproximou o paciente. Por exemplo, nós temos um paciente de São Paulo, estou com uma dificuldade, inclusive, de mandar medicamento para ele lá, né? A Anne que faz essa correria para mim, né? Isso me aproximou dele, por exemplo. Eu não conheço ele. Sabe assim, né? Tem uma outra que é daqui de Baiti, que mora no Japão. Então, isso aproximou a gente. Porém, também afasta de uma certa maneira, né? Então, eu ligo para minha mãe lá de Japira, parece que já cumpri tabela, né? Então, assim, daqui a pouquinho não tem mais isso, né? Eu sou muito esse negócio de quero estar junto, sabe? Assim, quero estar... Trouxe todo mundo aqui comigo, né? Eu falei pro Rafael, né? Posso levar todo mundo? Ele pode. Todo mundo, parece que muita gente. Que mas, bom, né? que bom que você porque trouxe a assim, galera. porque acho que eles também se enriquecem com isso.
E aí vai dar oportunidade para eles da manhã depois eles serem convidados para vir estar aqui também. Ah lá, e a Alice, meu filho, toma cuidado, viu, que esse bicho A Alice fala. tem que vir para cá. No próximo você vem, Alice, para falar aqui com o tio. Vamos falar do que você gosta. Ela gosta de animais, né? Gosta. Vai ser veterinária, pelo jeito. Ela quer ser sereia. Ah, quer ser sereia? Não quer mais. Eita. Doutor, dentro da psiquiatria, a gente vai falar de vários assuntos, né? Medicina do trabalho, aromaterapia e as outras terapias, né, especiais e diferentes. Mas eu queria falar da psiquiatria. O que está em tema mais relevante hoje? Eu citei lá ansiedade, depressão, como sempre. Tem algumas coisas, algumas informações interessantes que a gente precisa destacar disso hoje, porque eu vejo que é um dos problemas que as pessoas mais buscam, né? É o carro-chefe, né? Da depressão e a ansiedade, né? Agora os transtornos de pânico também estão muito frequentes, mas o que eu estou percebendo é criança ocupando muita sala no meu consultório. Tipo assim, o autismo está em evidência, né? Eu até estou fazendo terminando uma pós-graduação em autismo e tudo mais, né? Não sei, eu fico até meio preocupada com que as pessoas vão interpretar o que eu vou falar, né? Mas, assim, o que tem ocupado muito o meu consultório eu preciso do teu laudo de autismo. Mas eu acho que teu filho não é autista. Porém, eu tenho o benefício do autismo, tá entendendo? Existe isso. Sabe assim? Então, tem pessoas que querem que você dê o laudo. Não, mas fulano falou que tem, não, mas eu preciso fazer o teste. Fulano, o diagnóstico é de fulano, você tá comigo agora, né? Entendeu? Então, assim, eu não vou atestar você pro resto da vida, porque ele não precisa estar... Não é igual o benefício do INSS que você vai renovando, entendeu? Né? Então, eu vejo isso muito triste, né? Porque daí, para isso, eu tenho que te medicar também, né? Com um remédio forte, né? E, às vezes, a criança é só uma ansiedade, é só, assim... porque as escolas mandam, né? Olha, passa com um psiquiatra, passa numa avaliação, eles vão. Né? Aí eles compram um laudo numa clínica, normalmente chegam lá para mim, para eu atestar isso aí. Não, eu quero avaliar seu filho e tal. Aí já pega, não volta, fica brava, aí vai no colega, consegue isso aí. Depois vem, fulano tá tomando muito remédio, agora tá só dormindo, a escola tá reclamando que tá só dormindo, viu, mãe? Eu falei que não era, né? Depois não tem o que fazer. Então, tipo assim, isso tem me preocupado muito, sabe? Assim, né? Nossa, que triste ainda. Tem acontecido muito isso. Os benefícios do... Não sei, que não são muitos, né? Que não são muitos. Não são muitos. E daí tudo é autismo, tudo é TDAH, né? Então, assim, Até porque o BPC, inclusive a doutora Vanessa esteve aqui esses dias, ela comentou que estava bem baixo. É um valor baixo, assim, uma coisa que não vai solucionar a vida da pessoa, né? Então, né? Mas daí juntado aos benefícios dele, né? Eu não sei até que ponto, sabe? Assim, por isso que eu falei, né? Porque eu fiquei meio assim, até em verbalizar isso. Mas eu queria que muitas pessoas refletissem, né? Eu estou colocando meu filho num médico, então eu quero a avaliação dele mesmo, né? Porque amanhã ou depois meu filho é o futuro da sociedade, né? Entendeu, né? Como que ele vai lidar com isso, né? Ele tem mesmo TDAH? Ele precisa mesmo medicar? Porque é um medicamento tarja preta, né? Por exemplo, a Alice é super agitada, né? Eu acho que eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada, mas da infância dela é normal para a idade, tá entendendo? Eu não preciso medicar. O que eu faço? Olha, aromaterapia, né? Entendeu? Eu tento integrar com esse tipo de coisa. Não vou passar um Ritalina para ela, a não ser que esteja trazendo um malefício para a vida dela no escolar, entendeu? Que ela precise buscar isso, porque depois eu vou desmamar essa criança lá na adolescência, né? Mas fica difícil, né? Porque ela já vai ter uma autoridade até de morar sozinha. Exatamente. Daqui a pouco ela fica viciada. É o que acontece. Vamos falar uma coisa já dentro disso que a gente está falando, sobre soluções, coisas boas e a gente vai dando exemplo no meio do caminho. Aromaterapia. A gente está falando de aromaterapia como prevenção, como cura, como uma alternativa, uma solução, um medicamento. A gente está falando de óleos medicinais essenciais. Óleos essenciais. Através dos difusores? Difusores, ou pode ser aplicado na pele. Então, pode ser inalado, né? Ou aplicado na pele. Isso tem eficiência científica comprovada? Tem. Assim, não é muito assim usual, as pessoas têm um receio, né? A aromaterapia entrou na minha vida quando eu conheci a doutora Ludmila, uma dermatologista, amiga minha, ela morava em Balneário Camboriú, hoje está em São Paulo, né? E ela é dermatologista, mas ela é adepta de coisas veganas de pele, né? Então, na época, a experiência pessoal que eu tive foi com a Alice mesmo, né? Porque a Alice, ela é ansiosa, e o ansioso, por si, tem a pele um pouco mais ressecada. Então, ela tem umas coceirinhas.
Sabe aquela mania de coceirinha, né? E fazia feridinhas nela, né? Então, e aí nada melhorava. E pomada e antialérgico, né? Aquela coisa, criança dormindo. Daí ela falou, para já com isso, entendeu? Passa óleo essencial nela. Entendeu? Daí eu lembro que eu mudei tudo, até a escovinha de dente dela, pasta de dente, era tudo vegana. Ela falou, não precisa usar flúor na Alice. Entendeu? Era tudo sem cor, porque os produtos de lavar cabelo, aqueles que tem brilho e tal, são os que tem mais detergente, coisas assim que ela me passou. Então eu mudei toda a vida da Alice em questão, tipo assim, ó, de 6 meses a Alice estava toda machucada. Sabe assim, né? Eu levava ao pediatra, tudo certinho. Ai, mãe, que você não tá cuidando, né? E não era intolerância a nada? Nada. Era só mesmo da ansiedade mesmo dela, sabe assim, né? E aí o suor dela pinicava tudo ela, a água quente, sabe, piorava. Era assim, os lábiozinhos dela ficou machucadinho. E a época do Covid, que a gente usava muito álcool, também, sabe assim, ela passava álcool. Aí ela mudou totalmente isso, questão de 1 mês, nem isso. A Alice mudou, a pele da Alice totalmente. Então, a gente tem produtos na farmácia, né? A base vegana e tal, é o que eu uso nela. E ela ainda tem as coceirinhas, né, bebê? Que ela é ansiosinha, bem né? pouquinho. Bem pouquinho, né? E daí, isso tem mudado a minha vida. Eles estão resfriados até a babá. Eu vou lá, pego um Vick, porque você nunca pode passar o óleo diretamente sobre a pele, né? Tem que ter sempre o carreador, né? Tipo assim, o carreador seria um creme, uma pomada, você deposita em cima e daí espalha, né? Então eu passo no peitinho o Vick, coloco um olhinho de, sei lá, hortelã, alguma coisa para eles respirarem. Não deu certo, daí a gente passa por algum remédio, mas é difícil. Não dá certo. Então, é a minha experiência, sabe? Assim, eu sei Quais os óleos essenciais que a pessoa não pode faltar de ter em casa? Eu acho que um de menta e hortelã, né? Pra respiração, né? Aquele lemon pepper que a gente fala para dor de cabeça, baixo de limão. De lavanda. Lavanda é calmante, é pro soninho bom, pra pele, né? É o que eu falei uma vez no outro podcast. Antigamente eram os curandeiros, né, Sérgio? Sim. Né? Não tinha médico, né? Era parteira, né? Então, assim, como é que eles curavam as feridas dos soldados lá? Com a lavanda, né? Então, maceravam, colocavam lá, deixavam um tempinho, iam cicatrizando as feridas. Então, funcionava lá atrás. Por que a gente não pode fazer isso, né? Só que hoje em dia a gente está muito já resistente a tudo, né? A amoxicilina funciona hoje em dia, é difícil, né? Pois é. Tem que ser o bezetacil, tem que ser não sei o quê. É o polimedicado, né? Eu tomei a amoxicilina há um tempo atrás, agora não faz mais efeito. Não. Também pelo uso indiscriminado, né? Tudo, vou tomar amoxicilina, esses dias mesmo eu peguei uma paciente, eu tomei os restinhos do antibiótico em casa, a gente não consulta, né? Aí chegou lá, né? Já tudo infeccionado, né? Então, criança que a gente já não tem isso, eu tento fazer isso em casa, né? Sabe assim, né? Mudar essa microbiota deles, ser mais natural, né? Possível, né? E aí não deu certo, a gente passa um remédio, porque assim, isso altera até o trato gastrointestinal, desculpe, né? Sim. O antibiótico contínuo, né? E vai ficando mais resistente. Então eu sou mais dessa. Não sou nada de hippie, nada dessas coisas, mas não tem nada contra também. Sabe assim, né? Cada um tem um Você está procurando soluções práticas e tipo assim, naturais. Naturais, né? Entendeu? Né? Mesmo na psiquiatria, né? A gente sabendo que assim, os medicamentos são muito fortes, né? Entendeu? Eu ofereço também, né? Um paciente com autismo, né? A gente sabe que funciona bem, né? Até eu vi um vídeo um dia, o paciente foi pegar um avião com a mãe, né? E já é um adolescente. E ele tem um ursinho, um autista, né? Daí a mãe, ela espirra, ou antes da viagem, ela espirra no ursinho. E daí, a hora que ele entra em contato com a população, assim, ele começa a ficar bem agitado. Aí ele cheira o ursinho e ele vai indo, sabe? Assim, ele vai conseguindo, né? Então, óleo essencial. Calmante, de lavanda. De lavanda. Isso é fantástico, essa dica, então. É essas coisas que as pessoas têm que ter conhecimento. A pessoa pode usar, né? Inclusive, sem precedentes, pode usar à vontade. Pode, né? Nas casas de produtos naturais em Baiti tem bastante. Tem óleos essenciais em casas de produtos naturais? Tem, ali perto da... Não é só naquela marca famosa lá? Não, tem sim. Tem. Aqui em Baiti eu compro bastante, compro pela internet também, né? Que daí a gente descobre, fazendo o curso, aí os recursos, né? Que daí seriam financeiros disso aí, né? Que é o quê? O home spray, né? Que é o cheirinho de casa e tal, né? Que eu faço também, né? Lá. Mas, assim, o que a minha área mesmo que eu gosto é dessa parte de terapia. Você podia incluir na sua formação, doutor, já falando, olha como é que eu estou ousado. Fitoterapia, leloterapia também, não tem? É uma coisa, né?
Você podia incluir também tudo isso aí, porque daí você já vai trabalhar com ervas e tudo quanto é coisa. Eu tô fazendo umas coisas meio de cosmético, assim, mas não é muito minha praia, não, sabe? Fico me testando, entendeu? Né? O conhecimento, né? A gente tem que ampliar, né? Sim. Já aproveitando essa oportunidade, esse gancho, a gente vai falar de vários assuntos. Depois, se eu estiver esquecendo de alguma coisa, no final a gente volta a tocar nos assuntos. Você tinha comentado que ia falar sobre canabidiol, né? É novo para a sociedade. Eu acredito que tem muita gente inteligente, mediano para inteligente, que já entendeu que é, na verdade, é um princípio ativo que veio para acalmar certos tipos de pessoas ali, como principalmente autistas, pessoas que têm convulsões, né? Isso que você falou. Até na outra vez lá, você tocou bastante nesse assunto também, né? Então, a cannabis sativa, né, a planta, né, que é comercializada, né, ela tem vários derivados, né? Então, tem o THC, que é o quê? É a maconha, né? Esse alucinógeno causa dependência, né? Então, a gente não está falando disso aí, a gente está falando do CBD, é um outro derivado, que é o canabidiol, né? Então, estudou-se, né, que ele poderia ser um medicamento formado, lógico, né, nas indústrias farmacêuticas, né? E aí a gente consegue a receita através de uma... Teve um probleminha. Não tem problema. Isso é bacana, essa autenticidade natural do episódio, fica legal. Erros de gravação. Eu adoro isso aí, quando a gente coloca isso aí. Fica vermelho, certeza. Que fica autêntico o nosso episódio, sabe? Deu certo. De você passar por isso, de ter que arrumar o brinco no meio de uma fala. Você estava falando do canabidiol. Isso, então. Aí, assim, a gente consegue comercializar isso aí. Comercializar não, a gente consegue disponibilizar para o paciente. Ele compra diretamente da Anvisa, não sou eu que vendo, né? Entendeu? Não acha na farmácia isso? Não acha na farmácia, né? Para quem que é recomendado? Por exemplo, vamos supor, você tem um filho, ele tem uma convulsão terrível, sabe? Não tem recurso nenhum, a não ser eu chegar e falar para você, ó, você tem que passar com o teu bebê uma craniotomia, né? Então, vou fazer o seguinte, vou tirar uma parte do cérebro dele, e pode ser que dê certo, pode ser que não. Eu tenho outro recurso, que é o canabidiol, entendeu? Ele causa alucinação, ele causa dependência? Não. Mas pode parar a crise convulsiva dele, entendeu? Você vai escolher o quê? Com certeza, né? É um recurso assim muito caro, mas assim a vida do teu filho não tem preço, né? Então o governo não disponibiliza de forma SUS. Ainda não, sabe? Você ainda está muito em debate. De forma nenhuma. Ainda está muito em debate. Nem plano de saúde. Plano de saúde ainda não. Entendeu? Por isso, assim, que eu também nem levanto muito essa bandeira, nem nada, sabe assim. Eu faço, uma única pessoa aqui em Ibaiti me procurou, porque o pai era secretário de uma clínica, que eu já trabalhei. O pai está em tratamento de câncer, né? E não come mais. Então, está muito, muito magro. E o médico falou, se tivesse alguém para prescrever para ele, né? Assim, para dar muitas dores, né? Para dar um alívio para ele, porque não tem Mas muito também tem fazer. essa função de alívio. Essa função de alívio. Acalmante. Assim, aliviar as dores, abre um pouco o apetite, né? Então, aí, só que daí quando ela viu o preço, ela não tinha recurso, né, para fazer isso. Mas aí... Aproximadamente R$700. Assim, vamos dizer, uns 30 ml. Para 30 dias. Sabe assim? Daí, perto de tudo que ela já estava tendo em gastos, né? Para ela, no momento, não foi útil, né? Mas aí você vê, né? Tipo, é um recurso naquele momento, né? Puta, eu vou aliviar a dor do meu pai que tá chorando, né? É mais ou menos isso. Você tinha comentado, doutora, nas suas redes sociais esses dias sobre direitos autistas. Você está estudando sobre isso também? Está atuando? Estou fazendo, atuo bastante nisso. Aqui em Ibaiti tem bastante. Como é que os autistas, mães dos autistas podem te procurar? Como que você pode diagnosticar, ajudar? Qual que é a sua função como clínica geral? Assim, elas têm vindo espontaneamente, sabe? Eu acho que pela rede social mesmo, né? Ou por indicação, às vezes, né? E, assim, eu tenho até pacientes adultos, né? Que procuraram sabe assim, encontrei um vídeo na internet, eu achei que eu me identifiquei, sabe? Então tem os testes, né, da infância, né, um protocolo que a gente segue, né, da psiquiatria e da neurologia, né, que são recursos terapêuticos, né, para diagnóstico, entendeu? Então assim, eu tô com dúvida se a fulano tem, então eu faço várias perguntinhas, no final eu faço uma sominha, me dá um apoio, mas assim, o diagnóstico é eminentemente clínico. Né? Então, assim, é uma pessoa que tem certos hábitos, assim, rígidos, sabe? Não tem intolerância a sons, assim, tem uma rigidez para comer, sabe? Assim, uma seleção para comida, sabe? Gestos também podem prescrever? Muito. Quais são os gestos mais característicos?
Eles andam assim na pontinha dos pés, né? Tipo assim, batem muito as mãos, sabe? Assim, ficam muito agitados, né? Não, assim, lógico que tem os níveis, né? Os graus, né? Nem sempre, né? Tem dificuldade de comunicação visual, né? De se comunicar com outras pessoas, né? Eles normalmente ficam mais com uma pessoa, eles escolhem uma pessoa, né? Para ficar mais próximo, assim. A partir de que idade a pessoa pode notar? Acho que a partir dos 3, 4 anos eles já estão notando o filho um pouco mais diferente. Quando põe na escola, normalmente vem da escola o apoio, assim, né? Olha, mãe, procure, né? Porque assim, não sei, talvez é porque fulano é mais quietinho, puxou fulano, né? O perfil, né? Sabe aquela coisa? Também tem o perfil, né? Mas assim, é mais ou menos isso. Legal. A escola faz uma hipótese, fala com a família e eles procuram a gente enquadra se der certo, né? Para esse diagnóstico, autismo, e daí tem transtornos do neurodesenvolvimento, né, que a gente fala. Tem vários, né, eu tenho TDAH, o TOD, né, transtorno desafiador opositor, várias situações que a gente pode enquadrar a criança. E também tem algumas peculiaridades que são comuns em várias doenças, mas não são características de uma patologia, entendeu? Né? Descalculia, por exemplo, o paciente tem dificuldade somatória, né? Tipo assim, de matemática terrível, né? Nossa, mas ele é uma doença? Não, é uma peculiaridade daquela pessoa, entendeu? A gente pode trabalhar isso aí. Não é a escolha dele? Não. É uma escolha automática do cérebro dele? Não, entendeu? Ele nasceu isso aí, né? Assim, ao mesmo tempo que ele não entende muito de matemática, ele pode entender demais de música. Exatamente, né? Daí a gente põe no quê? Uma terapia cognitivo-comportamental, né? Então ele sabe lidar com aquilo, né? Faz algumas intervenções com o psicólogo, mas ele não precisa de mim, não precisa de medicamento, né? Então é isso que é importante, né? Então, assim, eu tenho autismo, né? Eu tenho um problema, isso é um problema na minha vida, né? A gente tem que diferenciar e com calma, porque as crianças são um todo, né? Não sei se você tem filhos. Tem. Então, você está entendendo, né? É muita característica que eles Cada apresentam. um tem as suas características. Cada fase tem uma importância, ainda mais menina que é cheia de coisas, né? Hormonal, né? E vamos falar dentro do autismo também. As prescrições podem gerar o quê? Quais consequências, quais atitudes para a mãe depois da prescrição? Ela tem que entrar com tratamento? Depois que a gente faz um diagnóstico de autismo, dependendo do grau, é uma prescrição de um medicamento estabilizador de humor, é o risperidona, que é o classe... É o mais É sempre necessário ou não, dependendo do grau? Olha, é necessário, sim, sabe assim? Porque a criança é bem agitada, ela traz tem crianças que se mordem, batem a cabeça na parede, assim, as mães ficam apavoradas, sabe assim? E a criança, por si só, não sabe gerenciar essa emoção, então dá uma boa acalmada, sabe assim? Aí começa a ficar tudo mais tranquilo. Aí a gente vai trabalhando as coisas que eles vão apresentando, né? Eu tenho um paciente de Venceslau, que eu só atendo ele, é uma gracinha, ele faz só por vídeo comigo, e tem 4 anos. Só atendo ele por vídeo, não conheço ele pessoalmente. Quando eu vou trabalhar em Venceslau, aliás, um abraço para São Norte, eu vou estar lá no sábado. Um abraço, pessoal. Ele nunca chegou aí lá, porque amanhã acho que ele vai ficar agitado, e eu acho também. E aí ele conhece até meus filhos lá, por vídeo, né, Anny? Agora a gente está trabalhando no negócio de seleção de alimentos com ele é muito seletivo. Então, texturas, a temperatura, o cheiro, o gosto, né? Tem um paciente meu que é autista adulto, né? Ele falou assim, doutora, quando eu comi o tomate cereja, que aquilo explodiu na minha boca, eu nunca mais comi tomate. Faz 1 ano que ele não come tomate. Você vê a hipersensibilidade, né? Então, eu trato com o medicamento, acalmo a situação no geral, aí eu vou vendo as outras peculiaridades do Sérgio. Daí eu vou fazendo intervenções. Preciso medicar? Não. Né? Eu vou ajudando a mãe, como que ela faz, né? Para tornar mais fácil a vida da criança. Esse menino mesmo, ele só comia arroz e feijão, caldinho. Se ele visse o grão, não tinha nada de cor, não podia ter nada de cor. Aí eu falei pra ele, você gosta de massinha de modelar? Gosto, tio. Ele fala, moça bonita, né, Anny? A moça bonita, a moça bonita. Eles têm esse negócio de repetição também, padrão de repetição, né, das coisas. Aí eu peguei e mandei pra ele lá um kitzinho com massinha de modelar. E falei, vamos trabalhar um dia da cor. Ele gosta de pescaria, ele pesca com o padrasto, né? Então, começamos lá pela cor azul. O que nós temos de azul para comer? A mãe falou, você quer acabar comigo?
né? Aí ela foi assim, né? Assim, acho que foi abrindo possibilidades dentro daquela brincadeira. E aí ela manda foto dele comendo maçã, o dia do vermelho, maçã, melancia. Ele foi brincando com aquilo lá e foi desenvolvendo. No geral, doutora, eu tinha uma coisa na minha cabeça, uma informação de um palestrante uma vez, que os pais deveriam frisar e potencializar os dons que a criança tem até para se tornar um expert, um doutor, né? Mas eu vejo que no caso do autista ele tem que não só potencializar os dons, mas tratar também as deficiências também, né? Os fatos que a criança tem de mobilidade, de fala, de fono e tal. Você acha que o autista ele tem um potencial a mais para aquilo? O pai tem que focar naquilo em tom de preparação para a vida adulta dele? Tem. Tipo assim, ó, ele sabe que ele tem esse déficit, por exemplo, nessa situação. Eu não vou ficar, sabe, martirizando isso. Vamos ver o que tem de recurso que eu posso, né, estimular potencializar. Ele. Igual eu conheci um paciente esses dias atrás, ele é de Londrina, veio para cá, ele tem o síndrome de Asperger, que eu acho que é o mesmo quadro do filho da doutora Vanessa, né? E o Asperger, ele tem uma inteligência sensacional. Entendeu? Isso que eu acho legal, sabe? Assim, a inteligência que eles têm. É acima da média, entendeu? Sabe assim? E aí ele veio e falou assim pra mim, né? Que ele veio morar com a mãe aqui. A família da mãe é daqui, e o marido da irmã faleceu, então ela convidou eles para vir aqui, para cá, né? Ele tem um outro irmão que mora fora e ele já é um rapaz de 22 anos. E o que ele foi me procurar, né? Porque assim, ele precisava de um BCP, porque ele falou assim, aqui ninguém me dá emprego, porque eles acham que eu sou burro. Amei essa colocação sua. Porque, de verdade, né, os autistas, hoje, com a nossa ampliação de perspectiva, Inclusive, a gente percebe que tem eu muitos fiz contatos aqui para ver se eu são ajudava ele. inteligentes e são honestos. Viu? Se eu contratar esse cara, é o cara que não vai faltar, entendeu? Ele vai ser pontual. Tipo assim, pontual, ele vai até te corrigir as coisas. Dedicado. Do certo, você está atrasado hoje. Sabe assim, dedicado, sabe assim, ele tem uma dificuldade assim, em articular uma outra palavra, mas ele conversa muito bem, sabe assim, sagaz em matemática, entendeu? Eu fazendo cálculo 2, 3, tá bom, obrigada, sabe assim, né? E quando eles têm um dom para música, então? Muito. Então, tipo assim, não tem por que não contratar esse menino, né? Ele falou que ele era caixa de supermercado lá, e depois ele trabalhou também na Nicei, também, acho que lá em Londrina, onde ele morava. E ele falou, e aqui eu não arrumo trabalho. Daí eu fiz contato, né? No dia que eu saí, eu atendi ele no posto de saúde, tá? Aqui no São Judas Tadeu, aqui em cima. Eu saí de lá, eu tava na Colinas FM, já fazendo merchan, aqui, ouvindo, o Mauro Júnior fala assim, tal lugar tá procurando um garçom. Eu liguei pro dono. Falei, viu, tem fulano, passei o telefone, porque eu peguei o telefone dele. Então, você não quer fazer uma entrevista? Ele, não tem problema a condição dele. Eu falei, não é uma condição, né? Sabe assim, ele tem o raciocínio mais lógico que o meu teu aqui. Entendeu? E tá tão precisando, o mercado tá precisando tanto de profissionais, né? Aí falei com esse rapaz, um dono de um supermercado aqui também, próximo. Todo mundo falou que ia ligar pro menino. O menino voltou. Falei, e aí, você fazendo contato com você? Ele falou, não. Existe uma limitação, um preconceito. Né? Um preconceito, não adianta a gente falar, porque é um preconceito, né? Então, tipo assim, puxa vida, mas por quê? Né? Não dá oportunidade. Talvez se tivesse um recurso, tipo assim, igual, por exemplo, você vê aqui no McDonald's, metade é síndrome de Down, né? Né? Por quê? Porque há um benefício, não tem? Um negócio assim? Até pra me corrija. Eu não sei se existe. Eu acho que existe, sim. Eu até perguntei na época para minha irmã. Mas eles são muito queridos também, muito competentes. Muito. Né? Porque existe o Down, 100% Down, né? E tem o Down mosaico, que ele é 50% Down e 50% cognição normal. Ele consegue trabalhar normal, entendeu? Ele só tem as faces características de Down, que todo mundo sabe que ele é Down. Namora. Vida que segue, né? Entendeu? Então a gente tem o que incluir, não excluir. Sabe assim? Né? Então eu fico revoltada com isso, sabe? É uma coisa que me dói e a Anitta, eu choro, né, Ana? Em casa eu choro por causa disso. Eu fico revoltada, sabe assim? Sabe, excluir por causa de uma condição psicológica, né? Viu? Eu tô fazendo o quê? Eu tô entregando ele para né? E muita gente dá oportunidade pra gente sem vergonha na cara, vamos falar a verdade? Que só falta no trabalho. Entendeu? Né? E não dá chance para pessoas magníficas que têm uma sensibilidade incrível. Olha o que ele falou isso pra mim, eu tive que engolir, né? Baitiense, que eu amo Baiti, eu falei, putz, é verdade. Né? Então, eu mesmo liguei do meu telefone para os meninos, eu não para os donos aí, né? De um posto de gasolina, um mercado e esse que eu ouvi na rádio falando.
né? E ele falou que ele ligar, ele vai ver que eu tô falando dele. Manda um beijo pra ele. Um beijo. Um beijo, ó. Psh, psh, psh. Né? Uma porrada. E o rapaz voltou e falou, não, ninguém me ligou. Aí eu fiquei com vergonha, sabe? Eu Quem senti sabe Deus vergonha. vai tocar agora e vai fazer uma obra, né? Porque, viu, ele tá pedindo um emprego, né? Pedindo uma chance, né? E isso que ele falou assim, olha, eu fui empacotador de supermercado, trabalhei de office boy na NC e tal. Então, você vê que as pessoas ajudaram ele, né? Então, assim, e ele pode fazer qualquer outra coisa, né? É só ele ter uma oportunidade, né? Então, ainda eu pedi o emprego de garçom, porque era a vaga que tinha lá, mas ele pode ser o sushi man do lugar lá, desse bar que eu tô falando, entendeu? Né? Então, assim, nada impede, né? E poderia ser amanhã, por exemplo, assim, que eu descubro ali com o Arthur, né? Tem uma condição, assim, né? Sim. Que isso vai manifestar. E eu ver que daí o meu filho está sendo excluído, igual que eu sinto que a doutora, eu vi o vídeo dela, um abraço, da Vanessa, né? É revoltante pra gente, sabe assim? E eu como médica também. Porque assim, não adianta nada eu falar, trabalhar você, pai, trabalhar você, mãe, a criança, e chegar na hora ali do vamos ver, né? Aquele rótulo pesar muito mais, né? Do que a essência, né? Vamos falar uma coisa interessante, doutora. Eu queria fazer uma pergunta para você sobre uma inclusão pedagógica, talvez especial para essas pessoas que têm as suas... Como assim? Uma inclusão pedagógica em que aspecto? Você acha que as escolas deveriam ter uma preparação diferente? Ah, sim, com certeza. Para esses alunos especiais, no aspecto Sim. assim, de melhorar as suas Condições, a sua eficiência em certos casos Sim. e preparar também as suas deficiências em alguns pontos? Então, inclusive, a Escola Arco-Íris, eles têm conversado bastante comigo, a gente tem debatido bastante, porque lá tem, na salinha da Alice, a gente tem, acho que 2, né? Pacientes com essa condição de autismo? 1, né? E assim, quando eu lembro que a mãe comentou no grupo de mães, né? Ele era uma criança. Hoje em dia, a inclusão foi tão forte lá, desse menininho, que na apresentação do Dia dos Pais, ele é o que mais se destaca, você entendeu? Tipo, ele é descolado, ele conversa com todo mundo, ele vai em casa e brinca com a Alice. Então, assim, não tem nada que diferencie ele da Alice. Magnífico. Entendeu? A Você sociedade sabe abraçar, né? Receber. Então, você sabe que, tipo, ele pode regredir, né? Ou ele pode evoluir. A condição 0, né? Tipo assim, eu tenho a condição, tipo assim, que um dia me deram um diagnóstico, mas eu evoluí, eu ultrapassei essa barreira, né? Dependendo do grau, né? Então, assim, elas têm trocado muita figurinha comigo, as professoras lá no Arco-Íris, né? Mas, assim, não que as outras escolas não tenham esse preparo, não sei, mas a gente precisa, através do recurso do laudo, a gente pede o AT, né? Que é o professor para dar uma atenção especial para essa criança. Eu acho importante, num certo momento, sim, mas eu acho também que já é uma exclusão. Porque a professora da sala, ela tem a condição de gerenciar toda a turma e fulano, né? Antigamente não tinha. E não era aquela criança que era difícil de lidar. É complicado assim a gente debater sobre isso porque abre um leque, né? abre um leque, verdade. Né? Porque a gente nunca Tipo assim, pensou. Será que essa criança não vai se sentir muito diferente por ter uma pessoa só ali do lado dela e os outros amiguinhos não têm? Por exemplo, esse meu pacientinho lá de Venceslau, né? A gente conseguiu... Na sala dele tem um amiguinho que já tem essa AT, né? Aí eu consegui o recurso para ele. A AT tá cuidando dele e do amiguinho, né? E aí a mãe falou assim, ó, viu? E não mudou nada na vida dele. Porque assim, elas não apresentam para mim tipo, a evolução dele, eu não sei, e nem para a mãe. Não né? interage muito com os amiguinhos, fica Não, meio não, ali. Ela falou assim, nas festas da escola eu tenho que ir, eu até comentei com ela, né? A Ana está participando praticamente do negócio, né? Nas festas da escola eu tenho que ir, porque senão as crianças não brincam com ele, porque ele é autista. Tá entendendo? Porque já é visto como diferente. Ele é rotulado, entendeu? As crianças não querem se misturar com ele. Entendeu? Então, tipo assim, olha pra você ver, eu crescendo já com esse preconceito. Eu sempre falo, tipo assim, viu? Fulano não é autista. O que é autista pra você, Alice? Né? Não vamos chamar o Sérgio de depressivo. Ele não é depressivo, ele tem essa coisa. Sabe, parem com isso, né, gente? Todo mundo tem... Eu tenho pressão alta, eu sou uma pressão alta em pessoa? Não, né? Vamos parar com isso, a gente tem que incluir, né? Parar de excluir, todo mundo tem um problema, sei lá, né? Vai ter, né? Espero que não, mas, né? Então, assim, até as professoras, elas têm as limitações delas, né? É muito aluno para gerenciar. São seres humanos. São seres humanos, tem os problemas da casa, tem a vida em si, né? Os problemas hormonais, as mulheres. Né? Então, e assim, eu acho que são muito pouco valorizadas também, né? Ou não tem recursos, às vezes, financeiros para fazer uma coisa, um trabalho para se especializar, né? Então, assim, eu na minha pós, eu compartilho com elas os meus materiais, né? Inclusive, tem a diretora lá, a Júlia, né? Ela tem um familiar com essa condição, ela está fazendo a mesma pós que eu, depois comecei a conversar com ela, vai começar a trabalhar nessa parte. Isso é importantíssimo para a Betinha, a gente só ganha. E né? propósito do quê, doutora?
Pós-graduação de terapia ABA, terapeuta ABA, desculpa, não falei. Tá. Né? Então é o quê? O que é a terapia ABA? A terapia é uma ciência que estuda o comportamento, entendeu? Né? Então você pode aplicar essa terapia nesses pacientes com essa condição. Daí eu faço o diagnóstico. Olha, o Sérgio tem problema de descalculia, disartria, né? Entendeu? E tem autismo. Tá? Você quer mãe. Daí eu, tipo assim, tem um recurso financeiro que a família tem que investir, né? Porque é um terapeuta que vai ficar ali só para gerenciar as tuas emoções, vai te dar instruções, vai te estimular, te preparar para a sociedade. Com quais frequências isso geralmente acontece? Depende do que a família está disposta a investir, entendeu? Pode ser todos os dias da semana, mais de 1 hora por semana, entendeu, né? E da disponibilidade da criança ou do adolescente. Os planos de né? saúde atendem já nessa solução para os autistas? Eles ainda não... Tá uma briga em relação Tá uma a isso? briga ainda. Uhum. Por que se uma coisa tão simples, doutor, tão, você vê agora, tão eficaz para a saúde do cidadão, então, você vê agora, depois de muito tempo, que no Brasil aprovou a lei, né, recentemente. Né? Então você vê que vem lá de cima, né? Eu fico de cara, assim, não só com os planos de saúde, né, que dão uma bronca neles aqui já. Mas, assim, o SUS também, sabe? Sim. Quando a gente se fala o SUS, o INSS, quando a gente fala de um indivíduo que tem uma necessidade eminente, um portador de um... ela tem que ser resolvida prontamente. Vamos resolver e depois vamos analisar se ele precisa continuar com isso. Claro. Não o indivíduo tem que brigar. Tem que fazer uma carta, para isso, precisa contratar um advogado. Tipo assim, a partir do momento que o cidadão, o CPF da mãe, que está passando por tudo aquilo, dá entrada numa solicitação dizendo que o filho precisa de uma assistência, ela está alegando aquilo ali. Ela tem que ser prontamente ajudada. Não, eles têm que provar para eles, entendeu? Exatamente. Não, e aqui no SUS já tem, assim, já faz parte do SUS. Existe se você pesquisar na internet, agora me fugiu o termo, mas tipo assim, um plano de terapia para isso, entendeu? Sabe assim, você criar um espaço, entendeu? Colocar fono, terapeuta ocupacional, psiquiatra, neuro, tudo para isso. Existe o plano do SUS, sabe assim? E o que está faltando para isso acontecer na prática? Boa vontade? Porque recurso eu acredito que não. Não pode. Porque até mesmo porque esses profissionais é SUS, né? E tem essa grana. Mas Campos, eu soube que tem, é a única cidade próxima a nossa que tem esse aí que eu tô te falando. Sabe assim, montadinho. Siqueira Campos tem? Parece que tem. Mandar um abraço para pessoa de Siqueira Campos, parabéns. Então, parabéns, porque assim, na região nossa não tem isso aí, né? Aí a gente tem aqui de modo particular que elas não conseguem ter esse acesso, né? Na totalidade, né? Então a gente tem que pedir um encaminhamento para fono. Mas tem uma fono aqui disponível para todo mundo e com a frequência que essa criança precisa, né? Então tem que ter já esse centro, né? Aí todos os candidatos já que passaram ali, até vereador com meu pai, eu mandei para alguns a pergunta: o que você tem aí de recurso, né, de projeto para trabalhar com os autistas em Baiti? Muitos falaram assim, viu? Então, sabe, doutora, né? Outros a Carol, sem noção, né? Sem noção, né? Aí um até me procurou, sabe assim, um rapaz me procurou. Né, eu passei uma madrugada fazendo um estudo para ele, né? Depois eu soube que ele apresentou um projeto, né? Ele falou, me explica sobre isso e tal. Que humilde, que bom, né? Que seja humilde e peça ajuda. Né? Não, mas ele apresentou como se fosse dele, eu soube, para as mães com que ele se reuniu. Você tá entendendo? Eu achei bárbaro isso, né? Podia ter dado os méritos, né? Não é? Então, eu achei bárbaro isso, mas se ele quiser, quando se eleger, né? Se ele convencer essas mães, né? Que bom que já conseguiu, pelo menos plantar uma sementinha. Eu achei um sarro isso, porque eu passei a madrugada. Eu tinha chego umas 10 horas, que de terça e quarta eu trabalho pelo SUS até umas 10 horas, né? Tinha chego e tinha uma mensagem dele, viu? Sobre esse assunto, né? Você pode me ensinar? Pode me bolar um projeto pra gente poder trabalhar? Lógico. Agora, eu fiquei até 4 horas da manhã fazendo. Mandei pra ele. Depois ele mandou as fotos, abraçado com as mães. Falei, o que você fez? Não, eu apresentei esse projeto para ela como sendo seu. Eu falei, tá bom. Glória a Deus. Pelo menos a semente está plantada. Sabe assim, né? Mas então, ele teve um interesse, né? Particular, mas teve, né? Então, se for eleito, né? A gente vai ficar em cima para que isso aconteça, porque a gente tem, acho que, gente o suficiente precisando na cidade. Viu, doutora, depois uma pergunta para você. Nos Estados Unidos, eu ouvi falar que tem um esquema de voucher lá para as crianças estudar em escola particular. Porque o governo lá faz a conta assim, ó, eu vou gastar esse programa, $500 por aluno por mês.
Em vez de você estudar numa escola pública, se você quiser estudar numa particular, eu te dou um voucher de 500, você negocia com eles lá e eu pago para a escola particular. Não daria para fazer essa metodologia aqui na saúde? Por exemplo, assim, ó, a gente tem um recurso de X por indivíduo. Se você precisa de soluções, por exemplo, uma fono, que você falou que não tem suficiente aqui do SUS, aqui suficiente para todo mundo. Mas se o governo tivesse esse recurso para pagar para essa pessoa, não daria para ele procurar uma fono no particular e o governo paga para ela? Daria. Ai, não existe esse tipo de prática. É complicado falar, né? Mas assim, não tem por que não ser, né? Se acontece lá, poderia acontecer aqui, mas aqui poderia acontecer tantas outras coisas, né, Sérgio? Até porque eu fico pensando assim, o plano de saúde, por exemplo, se você atende no teu particular, tua consulta é X. Uhum. No plano de saúde você atende ali por 30%, 40% do que você atende no particular. Mas pelo menos você ocupa a tua agenda, né? Sim. Aquele tempo ocioso seu, você preenche, acaba trazendo mais negócios. Não, lógico. Né? Seria interessante o governo fazer um plano desse de voucher. Tem profissionais de saúde de todos os segmentos aqui, não tem profissional qualificado ou disponível no SUS, dá um voucher para a pessoa vai no particular, o governo paga. Acho que, quem sabe, né, com esse turbilhão, porque muita gente, sabe? Turbilhão de mães e tudo mais. Esse negócio acontecendo vai mobilizar alguma coisa. Eles vão ter que se virar, né? Entendeu? Até para assim, para aceitar o laudo da gente é demorado, sabe? O negócio assim... não vai, a carteirinha do autismo, porque eles têm N direitos, né? Assim, é um negócio que... Eu não sei por que no Brasil tudo fica encalhado. Então, é aquilo que eu falei. A pessoa primeiro ela tinha que ser aprovada. E tem uma assistência imediata. Depois, vamos fazer o seguinte, mamãe. Ó, eu vou te dar a aprovação. E daqui 6 meses ou 8 meses, como eles estão fazendo agora, jogando lá para frente, você vem fazer um laudo com a gente para a gente verificar se é isso mesmo. Sim. E aí a pessoa, se caso ela seja uma espertinha que está passando para trás, que provavelmente isso não vai acontecer, que ela pague os danos lá na frente, consequências morais, criminais, enfim. Mas a mãe que busca uma ajuda dessa, assim, os casos são muito poucos. Né? Eu vejo assim que elas até desistem, sabe? Porque chega a ser humilhante, né? Sabe, você imagina, você toda hora ali, elas falam que eu não aguento no posto, sabe por quê? Eu fico com vergonha. Não tem que ter essa vergonha, né? Parece que eu estou enchendo o saco e elas têm essa impressão. E eu vejo o outro lá também, vai essa mãe de novo aqui. Viu? Você acha que ela quieta aqui, Sérgio? Toda hora, né? Buscando ajuda. Será que já saiu minha vaga? Porque eu falo, fica em cima, né? E os próprios medicamentos especiais que eles têm direito a ter. Está tendo os medicamentos? Tá, esses especiais não faltam. A gente faz o LME, né, que é o laudo de medicamento especial, né? Então vai para aprovação, questão de 20 dias, vem para 6 meses, depois a mãe... Só se ela não se programar para renovação, assim, que a criança vai perder o medicamento por um período curto, mas assim, isso aí não falta. Mas de restante, dos medicamentos, assim, um ou outro abastecimento acaba falhando. Também eu vejo assim que é muito erro nosso como ser humano. Ó. Eu vou lá na consulta, doutora, você também pode colocar uma dipirona e um ibuprofeno e um paracetamol para quê? As 3 coisas funcionam para a mesma coisa. Não, porque assim, daí vai que eu tenho uma dor de cabeça, fulano, então eu tô pegando, criando tudo. Tá tirando de uma outra pessoa que necessitaria. Sabe assim, daí eu falo, não, vou colocar só isso. Daí eu vejo, às vezes vai lá renovar a receita, tem omeprazol, tem isso aqui, quero tudo isso de novo, mas tudo isso... Não é uso contínuo, sabe? Tipo assim, né? Não, mas coloca aí. Então, daí num episódio de dengue, de febre, falta. Né? Tem que ter a sua prudência, né? Tem que ter o bom senso. Estou precisando mesmo, eu vou lá. Em uma emergência, eu vou no pronto-socorro, né? Então, tipo assim, para ter de estoque em casa, não dá, né, gente? Né? Você está atendendo no pronto-socorro do SUS aqui da cidade? Não mais. Não mais, mas atendi... Acho que uns 4 anos quando eu morei aqui. Hoje, para as pessoas te procurar, caso a pessoa gostou de você, está nos assistindo aqui, quer falar contigo, ela te procura no Insta, vai atender no teu escritório, na tua clínica? Então, eu tô no SUS aqui, né? Eu tô no posto São Judas Tadeu, de terça e quarta, como saúde mental. Já deu para vocês, né? Pensadinha. Olha o essencial deles aí, né, Rafa? Eles estão pulando aqui no sofazinho, a mamãe já... No SUS, então você está atendendo no SUS, então? No SUS também. Eu começava falando assim, né? Porque, tipo assim, é abertura para todo mundo, né? De terça e quarta à noite, como saúde mental, lá no postinho central. Tá, não é clínica geral, então? Clínica geral aqui no São Judas. Saúde mental. São Judas Tadeu aqui em cima. Em frente ao Culas. Naquele postinho ali? Legal. E de terça e... Quarta-noite ali no posto central, como saúde mental. Saúde mental. Com psiquiatria mesmo. Psiquiatria, eu. E sua filha tem atendimento disponível? Tem que ir antes, marcar? Não, né, assim, não sei como é que funciona a agenda, eu não gerencio ali, né? Mas assim,
Basta procurar as meninas lá. Eu Você sempre... começa que horas e vai até que horas, doutor? De umas 6h30 até umas 9h30, 10 horas. Tá. E ali no São Judas até das 8 até as 5 horas da tarde, todos os dias. Tá? Nossa, você tá todo dia ali? Uhum. Mas ali como clínica geral? Como clínica geral. Aí quando eu saio de lá, eu vou para onde tiver consulta agendada. Ou para Intercentro, ou para MedicSec, que é onde eu faço medicina de segurança do trabalho, né? Um abraço lá pro Jean. Agora, recentemente, o Dr. João Matheus me contatou para a gente fazer uma parceria ali na Med Prime, né? E lá você vai atender com psiquiatria, Tudo. com aromaterapia, com medicina... Depende do que você precisar. Olha, eu preciso conhecer sobre a aromaterapia, agendo lá com a doutora, entendeu? No CMDI. Tem vários... Em Figueira, eu estou ali no Instituto Ed Carlos, na São Norpe, em Venceslau. Sério? Tudo isso você consegue? Então você corre que nem louca. Essa semana eu vou lá, corro que nem louca. E levo a cambada comigo. Aí ela... Ai, que legal. Ela tá junto contigo, então, o tempo todo. O tempo todo. Você vai dirigindo? Vou. Mas viajamos mais que Pedro e Bino, né, gente? Aqueles caminhoneiros, lembra? Uhum. Não lembro nada. Eu acho que era esqueci o nome dele, Antônio Fagundes, fazia um... Eu lembro que ele fazia um... Era uma dupla, né? Pedro Dois amigos, Bino. né? O Pedro e Bino. É verdade. Que viajavam para o Mas Brasil eu sou mais velho que você, doutora. Eu tenho quantos anos? Ah lá, chutado. Eu ia chutar menos. Quantos? Não, mais... não, eu ia chutar que você tinha uns 32. De 30 a 32. E você? Eu vou fazer 42 esse ano. Ah, tá ótimo. Eu é a idade do meu irmão. Nós somos do tempo. Eu acho que eu peguei quando era criancinha, o Pedro e o Brino lá. Pedro. O Pedro. E você postou esses dias sobre um tema interessante, mania de perseguição. Acho que alguém que está nos assistindo aqui agora pode querer saber um pouco mais sobre isso. Por que você tocou nesse assunto? Porque é muito comum, entendeu? A pessoa vai Isso lá... é uma pira, a gente fala modo popular, né? Uma pira da cabeça da pessoa. Paranoia, paranoia. Né? É uma pouco. doença. Também. Ela se torna, né? Uma doença, sabe assim, né? É muito comum essas coisas nos pacientes que têm paranoia, né? O esquizofrênico, né? Então, às vezes tá lá comigo e fala assim, fulano tá olhando para mim sem parar, doutora. Sabe assim? Né? Estão falando de mim. Deixa eu entrar antes, porque aquele pessoal sabe aquela coisa assim, eles têm essa paranoia já da doença. Né? Tem o paciente que tem uso abusivo de entorpecentes, né? Que tem também esse troço, né? Teve um que a esposa falou para mim, olha, ele subiu em cima do teto, achando que tinha gente lá, mas na verdade era paranoia, né? Então achei daí que a esposa está traindo e começa aquela mania de perseguição, tá todo mundo contra ele, o depressivo, né? Sabe assim, né? Então tá todo mundo assim, negativo, né? Fulano falou de alto comigo hoje, na verdade é o jeito do fulano, né? Então, e tem a gente, né? Às vezes, né, não tá num bom dia, né? O Sérgio tá olhando estranho. O Sérgio é míope, às vezes, né? Entendeu? Uhum. Né? E você fica aquilo na cabeça. Foi embora. Outro dia eu tava falando de mania de perseguição com a Ana, ela falou assim, eu acho, às vezes, que eu chego aqui, você não dá um bom dia direito pra mim, eu acho que é comigo o problema. Tá vendo? Né? Falei, não, às vezes a gente tá com um monte de coisa na cabeça. Problemas, não, coisas sérias, né? né? E se a gente não, eu sempre paro e converso com eles. O que tá pegando? Vamos conversar? Né? Porque eu não gosto de nada assim. Mal resolvido. Sinto um ponto de interrogação no ar, já não me desce. Vem aqui, fulano, senta aqui. Vamos conversar. Eles odeiam a cadeirinha. Mas depois fica todo mundo bem. Bipolaridade. O Rafa. Normal, viu? Normalzinho, normal. Ele é normal. Eu acho que sim. Não, o Rafa é normal, Uma consulta. Muito normal, fora do normal. Eu tenho um dom, um gênio, esse menino. Um artista. Aí nós temos um artista na nossa frente. Depois você podia dar uma palhinha pra gente, né, Rafa? Não. Cantor. Canta, toca, edita, diretor, louco. marketing, Então, apresentador, faz entrevista, cria. Soltar uma entrevista no microfone na mão dele. Atleta. Se soltar o microfone na mão dele, assim, no meio de uma galera, assim, do nada, assim, ele sai entrevistando todo mundo. Pensa num cara dinâmico. Então, que talento. Tem talento, esse cara aí tem talento. E aí, é meu futuro investimento, minha aposentadoria. E aí? Eu vou investir na carreira dele. E bipolaridade, você postou também sobre isso esses dias. A gente já citou isso aí nos outros episódios, mas o que a gente podia citar hoje? Bipolar? Transtorno bipolar? Tá dentro desse... São dos transtornos de ansiedade, transtornos de humor, né? Hoje não é mais caracterizado nada como doença, é tudo transtorno, né? Assim, oscila. A gente acorda e vai dormir diferente, isso é normal, né? Do ser humano, né? Mas é umas oscilações bruscas, né? Tipo assim, né? Então, eu tô muito depressivo, viu? Quem não for da família, quem não amar muito o bipolar, não consegue conviver com ele.
sabe assim? E se ele não tiver medicado, ele é assim, incapaz de conviver na sociedade. Sabe, é uns extremos, assim, é um meu te amo muito forte, sabe assim, com o eu te odeio muito forte junto, sabe? Então você nunca sabe o que esperar, você sempre tá receoso, né? Aí a tomada de perseguição fica bem forte naquele momento, né? Você imaginou? Né? Como que fulano vai acordar hoje, né? E ela tá menstruada, vamos dizer assim, né? Você já imaginou? Né? Como que é a vida desse marido, né? Então ele vive, né, uma angústia, ele chega lá sufocado. A hora que eu chego ele chega na consulta, que eu falo tudo o que ele está sentindo, eu vejo assim, ó, sabe? Não precisou eu falar para ela, não precisou eu falar para ela, sabe assim, né? Então, você medica a pessoa, ela volta bem, você vê que o casamento está andando. Isso não só é relacionamento amoroso, mas é os que mais procuram, você consegue recuperar, né? Inclusive, casamentos dessa forma, né? Consegue. Desde que sempre medicados. Desde que sempre medicados. E que a pessoa entenda, né? Eu tenho essa condição, né? Então, assim, para eu viver bem, né? Sabe assim? Para eu gostar também de mim, né? Eu preciso me cuidar, né? Sabe? Eu não quero viver longe das pessoas, né? Que as pessoas falam, fulano vai vir aqui, nós vamos ter que tomar cuidado, né? Até com o que a gente vai falar. Porque é o que acontece, né? Quantas pessoas que a gente conhece que é muito sensível demais? Tipo a Anne, né? Brincadeira, Anne, né? Mas assim, né? Não é assim? Sim. Mas não é todo mundo que é bipolar, né? Mas na dúvida, procurem a gente. Vamos falar de um assunto também, doutora, já que a gente está em vários assuntos, vários temas. A depressão infantil, sinais de depressão infantil. Você postou alguma coisa sobre isso também recentemente, né? E não é uma coisa tão comum, tão em evidência como a gente havia a depressão nos adultos. Mas a depressão infantil, quais são as características? O que você passa para os pais que estão nos assistindo observar, procurar ajuda? O que seriam os primeiros sinais? Na verdade, tipo assim, depois do Covid, igual eu falei para você, né? Tem lotado o consultório. Desculpa, gente, mas estão conversando ali. Coitada da tia Rosilda mesmo, dando a aula para vocês, hein? Né? Um beijo pra Rosilda. Um beijo pra Rosilda. Pode pôr de castigo, Rafa, viu? Pode chamar atenção. Tem total autonomia dele, a cara dela. Então, assim, ó, a depressão infantil, né? Como que a gente observa? O meu filho mudou muito o comportamento de uns tempos para cá. Eles começam a falar o que é. Tá muito comilão, né? Tá muito chorão, ou tá muito explosivo. A criança, ela começa a ficar muito irritada, sabe? Assim, por nada, né? Quer ficar sozinho, né? Esses dias uma mãe foi me procurar, o filho não foi na consulta, foi a mãe, sabe? Porque ele não iria na consulta, porque ele já tinha ido com um psicólogo uma vez, colega meu, inclusive. E a psicologia do rapaz que ele aborda é meio freudiana, aquela trombada de carreta, sabe assim, né? Fala todas aquelas coisas e a criança não absorveu de uma maneira boa. Porque, na verdade, a gente não fala o que quer ouvir, né? Fala as realidades, né? Só que ele é um adolescente, então espanou o menino. Não vou mais no médico, não tomo remédio, não sei o que e tal. Aí a mãe foi. Então, olha, ele pesava 60 quilos, agora está com 80, questão de 60 dias, entendeu? Não é por medicação, porque ele não fez uso de medicação. Ele parou, ele jogava beach tênis, jogava não sei o que e tal. O que aconteceu? A avó faleceu. E, na sequência, a outra avó também, entendeu? Que é as pessoas que praticamente criaram ele, né? Segunda mãe. E daí, nisso, a mãe trocou de marido, que ele rejeitou um pouco, né? Teve várias questões nisso aí. Aí o menino não quis mais ir para a igreja com os amigos, só tem uma pessoa que ele consegue ver ele, que é um amigo muito próximo dele. E um amigo falou pra mãe, eu acho que ele tá depressivo, ele tá triste, porque eu chego lá, nem jogar videogame ele não quer, ele só quer dormir. Então mudou o comportamento da criança, sabe assim? A partir de que idade isso pode acontecer? Ó, esse menino tem 14 anos, mas assim, da idade da Alice, 7 anos a gente já consegue diagnosticar. Então assim, é o que eu falo, como que eu vou saber se eu tô triste ou se eu estou depressivo? Né? É a diferença, né? Então, a tristeza, ela não vai durar todos os dias, né? Você não vai estar triste todos os dias. É uma coisa que atrapalha a tua rotina, teu trabalho, tua interação social, né? Atrapalhou a tua vida e está muito frequente, mais que o normal, então já está na hora de procurar uma ajuda. Mesmo que seja um episódio melancólico, né? De uma durabilidade um pouco maior, mas a gente tem que diagnosticar. Falando já em cima disso, a síndrome da separação, você também sempre já tocou nesse assunto. A síndrome da separação é quase igual a um quadro de depressivo? Qual a separação? Porque tem a síndrome do ninho vazio, que é dos pais, né? Separação dos pais. Ah, tá. Por exemplo, assim, a criança, sei lá, a criança virou um adolescente e foi fazer faculdade. A mãe quase morre, né? A mãe e o pai é a síndrome do ninho vazio. Eu tenho que lidar agora, eu e meu marido. Então tem a separação do... A mãe sente falta do filho, fica depressiva por isso. Síndrome do ninho vazio. E assim, e o do pai também, quando os filhos ficam longe do pai. Tem e quando os pais se separam, também acontece isso. Também tem. Né? Você vê, tudo isso também gira em torno de uma depressão ali, né? Mas eles são tudo as síndromes. Porque, tipo assim, ó, são sinais, sintomas característicos disso.
entendeu? Tipo assim, ela é portadora de depressão? Não, ela tá passando por isso, né? Um período de luto, né? A pessoa enlutada, né? Ela, às vezes, vai desenvolver daí uma depressão, né? Mas ela tá passando por isso, né? Sabe assim? Doutora... Ficou meio confuso, não, né? Ficou bom. A gente conseguiu explicar sem citar alguns exemplos, né? Quais os temas que a gente poderia abordar hoje aqui, que estão em evidência, que a gente não podia deixar passar batido? Até porque, com certeza, a gente vai esquecer de muitas coisas. Nosso episódio está chegando nos momentos finais. Você sabe que as portas vão estar sempre abertas aqui. Você sabe que o nosso bate-papo poderia durar horas e horas, né? Sim. Só que nós temos umas crianças aqui que estão nos acompanhando, que já estão trabalho. ansiosos para ir. Tem criança aqui que tem maior que tem que comer daqui a pouco, né? Mas você sabe que as portas vão estar sempre abertas. Obrigada. Inclusive, a gente pode marcar, de repente, em algum momento, um programa para poder colocar você falando um pouco mais, mais liberdade. Eu venho sempre tímida, né? Com aceleramento do coração, né? Foi difícil a gente estar batendo papo aqui? Foi difícil? Não, mas é a ansiedade, né, Ana? Eu não sei gerenciar esses momentos antes, né? Sabe assim, né? Mas quando você fala do que você ama, do que você gosta, fica fácil, né? Às vezes eu falo assim, será que o senhor está prestando atenção? Eu tô falando muito. Eu dou essa impressão que eu não tô? Não, é porque as coisas estão conversando muito, né? A gente fica meio aéreo, até eu fiquei, né? Não deu essa impressão, não. Desculpa se eu falei. Não, mas eu gosto de saber, e você vê que não tem roteiro, não tem nada aqui, mas eu gosto de saber um pouco mais desse assunto, sabe? Eu acho que é muito importante. Eu acho que todo mundo, né? E vai dar de outras pessoas assistir e saber um pouco mais disso. Então, assim, a depressão pós-parto é uma coisa que eu atendo bastante, né? Que eu falei pra você desses dias, né? Tá muito comum a depressão pós-parto? Eu acho que as mulheres estão procurando mais agora. Tá. Elas estão buscando mais ajuda. Buscando mais ajuda, sabe? Sempre houve. Sempre houve. Viu? A maioria das consultas é mulher. Os homens procrastinam muito, né? Então, assim, sei lá se é por vergonha, o que é, né, masculinidade, mas eu acho que, tipo assim, não pode deixar para depois, né? Tem a depressão pós-parto masculina? Não. Tipo assim, ó, eu citei a depressão pós-parto, né? E disse que as mulheres são as mais frequentadoras de consultório, né? Sim. Mas o homem é difícil, né? Eu vim porque minha mulher trouxe. Geralmente o homem é mais bipolaridade, né? Tem o transtorno explosivo intermitente, né? Que é a síndrome do Hulk, né? Sabe aquele cara que do nada, pá, né, quebra a casa inteira e depois volta. Desculpa. Geralmente são problemas hormonais ou comportamentais? Comportamentais. Criado em lares que ele aprendeu a ser assim. Os narcisistas e tal, né, que fica muito mais característicos de homem. Não são passíveis de tratamentos terapêuticos, no caso... São sim. O narcisista, sim, é difícil porque a condição dele, né, por si só, né, ele não vai aceitar um tratamento nem um diagnóstico, por mais que ele ache que ele tem. Viu? Eu tenho um paciente que eu tenho certeza que tem, né? Eu já até toquei no assunto com ele ficou um pouco assim, parou um pouco de vir em consulta. Ele se trata, na verdade, porque ele acha que ele está ajudando a esposa, né? E a esposa, na verdade, sabe que a gente faz Eles fazem como se fosse um combinadinho ali, tratamento do casal. Então, assim, e ele meio que desconfia, mas ele fica meio assim. Aí eu até falei para ele, viu, ele foi estudar narcisismo e voltou falando comigo, porque Narciso, né, que foi o cara que se apaixonou pelo próprio reflexo, né, daí que surgiu o tema narcisista, né. Então, o narcisista você lembra de Hitler, né, quando se fala assim, mas na verdade esse é um Narciso é uma pessoa que existiu mesmo na antiga Grécia, se não me engano. Ele se apaixonou pelo reflexo dele na água, né? Então, tipo, eu me amo pra caramba, né? Que é um dos narcisistas, né? Ele estudou e veio falando, tipo, engrandecido. Como se isso fosse ótimo. Entendeu? Eu falei, viu como poderia mesmo ser você? Dele... poderia, mas não é. Que foi dado um nome para uma atitude, mas na verdade não é bem isso, né? É um comportamento. É um comportamento muito mais drástico, né? Entendeu? Para chegar nessa termologia, a pessoa tem que mostrar muitos fatores positores, negativos, né? E daí eles cursam com várias coisas iguais, né? Que é os castigos, eles têm esse negócio de castigar as pessoas, sabe? O comportamento deles. Tem as mães narcisistas, né? Sabe assim, né? Que castigam os filhos, tipo assim, sabe? Então, o castigo é assim, ó, eu diminuo o Sérgio o suficiente pro Sérgio não achar que ele tem... a autoestima dele fica lá no zero, entendeu? Então, ele fica sempre na minha mão, né? Então, eu dou o mínimo necessário para você existir, para você estar sempre comigo, né? Sabe assim, morde a sopra. Né? Então, assim, eu dou o mínimo necessário para você do que você precisa de mim. Sabe assim, ó, Sérgio, tá tudo bem, tá... Mas amanhã eu tô do mesmo jeito, sabe assim, e eu vou fazendo o quê? Você fica uma dependência emocional muito forte de mim, sabe? Eu vou sair dessa relação, o que eu vou conseguir na minha vida? Nada, porque eu sou mesmo uma infeliz, né? Eu tô acima do peso. Qual que é o problema, amiga? Né? Sim. Você pode emagrecer, né? Então, tipo assim, eu sou isso, a pessoa vira uma verdade na vida dela, né? É o mínimo necessário que você precisa para existir. Na verdade, você não precisa disso aí para existir, né? Sim. Mas a pessoa não consegue sair disso aí, né?
Então vira uma coisa tóxica, né? Então tem mães que fazem isso com os filhos, né? Você é burro, você é isso, e isso é triste de ver, né? Pesquisem isso para vocês verem, gente, é muito mais frequente do que vocês imaginam. Quando vocês começarem a ver os relatos das pessoas, vocês falam, nossa, fulano, você lembra sempre de alguém. É importante a gente falar nisso, inclusive para as pessoas se tocar e talvez buscar ajuda. E tem como se ajudar. Tem como se ajudar, né? Igual essa mulher, né? Que eu converso com ela, ela foi lá. Seria o primeiro passo um psiquiatra? Não, um psicólogo, né? Daí depois a gente vai vendo a necessidade de medicação, eles vão passando com a gente, né? Então essa mulher ela veio trazida por uma psicóloga colega, né? E a psicóloga já veio e falou assim, ó, o problema ali é muito maior que ela imagina, né? Entendeu? Tipo assim, é um gerenciamento da cabeça dela feito por ele, né? Então, tipo, tudo é o que ele pensa e reflete nela, né? Então, a verdade dele é soberana acima das coisas e ela não vê isso, né? Então, ela se afastou até da família, porque a família incomoda o cara, né? Tipo assim, sua mãe vem aqui hoje, eu vou ter que sair. Ela até fala assim, mãe, não venha. Porque ela começa a defender um pouquinho o marido. Sabe assim, por que a mãe... Você até se sentir vergonha um pouquinho Exatamente. do que ela vive. Né? Daí, quando a mãe vai, o cara fica lá, assim, sabe aquela cara assim, né? Entendeu? Participa muito pouco do convívio deles e ela dá total razão. Mas sabe o que é? Vocês sufocam ele. Vocês ficam o tempo todo falando que ele bebe um pouquinho. Ela dá as desculpas para ele, né? Para os problemas dele, né? Então, daí é complicado mesmo, né? Aí a gente está trabalhando ela e ele, mas ele, assim, com muito cuidado, né? Porque ele percebe muito essas coisas, sabe? Daí ele afasta um pouquinho ela das consultas. Né? Daí ela volta, meio depressiva, né? Que é aquela coisa, dou o mínimo necessário. Então volta lá com a doutora. Né? Só que antes ele passa comigo. Olha, eu estou deixando ela voltar. Veja bem, estou deixando. Né? É por vídeo sempre também. Né? Eu estou deixando ela voltar para você... Porque assim, o comportamento dela mudou. De uns tempos para cá, assim, ela está meio arisca. Foi depois de um churrasco em família. Então ele já vem e passa todo o script que ele quer que eu fale com ela. Né? Falou, beleza, fulano. Né? Então, às vezes, também elas não conseguem nem dizer pra gente. Tem um paciente, então, é um casal, né, homossexual. Ele manda por e-mails pra mim o que ele quer conversar comigo na consulta. Porque na consulta ele não consegue falar, de tão travado que ele tá, entendeu? Né? Então, ele faz um diário, que esse dia eu até fiz uma postagem, né, que é a terapia... Antigamente era o diarinho, né? É a terapia escrita, né? Que é onde a gente pode fazer, sabe, o desabafo diário. Ele faz isso por e-mail, né? E depois ele manda algumas páginas para mim, para eu ler. Quando é perto da consulta, eu leio e eu abordo algum tema com ele. E ele vai falando, sabe assim? E é um relacionamento também tóxico, sabe assim, abusivo, quase um narcisismo, sabe? Mas ali é uma dependência emocional, uma outra coisa. Ixi, a gente poderia falar horas. Dependência emocional, um tema muito em evidência, né? Para tudo, né? Não só relacionamento amoroso. Não só para relacionamento, mas como pessoas, como... De irmãos, de amigos, né? Sabe assim, né? A validação, precisa sempre da validação de alguém. Validação. Até assim as pessoas precisam postar. Você vê aquela pessoa que posta foto o dia inteiro? Ela precisa ser validada, né? Eu falo, o que a pessoa está fazendo o dia inteiro? Não, se a pessoa fosse um modelo, ou ganha assim, muito foto com views, ou vende roupa, e precisa estar postando foto o dia inteiro mostrando roupas, né? É uma coisa. Sim, né? Mas tem pessoas que, tipo assim, tem que estar o dia inteiro se validando, né? Faz qualquer coisa na vida dela, falando, tá bom, isso aqui. Se você falar que não tá bom, acabou a vida, né? Não precisa eu validar. Você gostou? Até eu faço isso com as crianças, né, Anne? A Alice é uma pessoa que sempre precisa da validação, né? Sempre pergunta em segurança, né? Então, tipo assim, mãe, ficou bom esse desenho que fulano falou que não ficou? Ficou ótimo. Você gostou, Alice? Gostei, então tá bom. Eu gosto muito de falar que ficou autêntico também, né? Quando eu elogio a pessoa. Ficou um desenho seu, uma coisa... não falar, tipo assim, tá de parabéns, não sei o quê, porque fica muito daí, esperando sempre isso, né? Tipo assim, esse aplauso, né? Todo mundo tem que ganhar medalha de ouro, aquela coisa, ninguém compete com ninguém. Não, exatamente. Assim, outro dia, fulano ganhou de mim, né? Viu, tem que saber perder, gente. Né? Não sei, eu tô brava que fulano, o dia dos pijamas lá, na festa do pijama. Fulano ganhou, você viu, por que você tá brava? Né? Tem que saber perder, né? Que bom pro fulano. E começou a virar briga, acabou. Então tu não vai dormir, né? Não tem acordo. Vamos encerrar o assunto. Doutora, o que mais que a gente está esquecendo de falar? Assuntos de evidência. Como eu te falei, as portas vão estar abertas para você vir novamente. Depois a gente pode fazer no próximo episódio alguns outros temas. Se o pessoal quiser deixar alguma pergunta, né? Exatamente, a gente pode voltar a responder. Quando eu vou postar no YouTube, vai ficar perguntas lá. Eu vou postar também nas outras redes sociais. E outra, nós vamos fazer uns cortes mostrando alguns trechinhos aleatórios para as pessoas acabarem nos sincronizando. Eu seguir você, os seus seguidores me seguir, coisa e tal. E aí eu vou te mandar uns cortes depois lá para você me marcar. Tá bom. E aí a gente vai bater no bate-papo. Filtro, né, gente? Nos próprios vídeos, as pessoas vão acabar perguntando alguma coisa. Com certeza. E
Quem quiser falar contigo, então, como é que seria o ideal? Ó, nas clínicas, As né? clínicas, né? Com as meninas, a Marcelene, né? Ali no meu Instagram é ela que cuida, inclusive. Lá na né? Intercentro. Na Intercentro, Ela faz minha agenda. Também lá na MedLab. Na MedSec. Segurança do Jean. Do Jean. No MedLab lá do... MedLab não. Ali em frente ao hospital. O MedPrime, do Dr. João. E na CMDI. CMDI, pertinho ali do sinaleiro da Final do Paraná. Isso, qualquer uma dessas clínicas. Ou ali no Instagram, que é a Marcelene, que é a gerente. Um abraço para ela. Ana Paula Denk. Por que tá Denk lá no Tamelo? Todo mundo pergunta isso. Tinha muito melo, não dava para montar. Você acredita? Esse nome já existe. Aí o Denk é da minha mãe, né? Na verdade. Tá. Aí ficou Ana Paula Denk. Mas acho que depois ela mudou, não sei, não tá... Tem tem Denk e Melo, parece que os dois. Né? Tá meio confuso. O pessoal fala, não consegue achar. Parece que em cima tá Denk, mas na verdade, pessoal, foi feito um perfil meu, depois foi feito uns 2 fake, entendeu? Daí, no mesmo número da minha... Ai, não vai saber explicar, eu não sei. Número do meu e-mail, sei lá. Daí não deu certo. Aí ficava muito Ana Paula Mello. Aí deu Ana Paula Denk, que o meu pai morre, né? Ele falou que tem que ser Mello, mas enfim, todo mundo conhece. Pra gente finalizar, manda aquela mensagem, olhando para essa câmera aqui, uma frase que está no teu coração, uma coisa que você gostaria de deixar, uma informação que as pessoas precisam ouvir, ou talvez para você mesmo, para o futuro, para os teus filhos. Deixa uma frase curta aí para a gente poder ficar com inspiração. Primeiro, agradecer, né? Me desculpar aí pelas crianças também, né? Agradecer todo mundo. São os anjos. Pode deixar aqui, nós cuidamos deles. Ai, beleza. Fica então, aqui para nós. Agradecer o Rafa aí, tá bom? Bom, eu acho que eu vou pegar o gancho daquela frase que eu disse, né? Que é uma coisa que eu vim mesmo pensando nisso aí, né? No meu coração, né? Então, se não for pra gente entrar na vida do outro e somar, então que a gente não faça mal, né? Se não tem nada de bom para dizer para alguém, não diga nada. Que é o que eu tenho sempre batido no meu consultório, né? Por que dizer para a mulher que ela tá gorda? Ela sabe, né? Sabe assim, né? Você está acima do peso, você ganhou peso, para quê, né? Então, você não tem nada de bom para acrescentar, não faz nada, sabe? Se eu sair um pouquinho melhor hoje daqui, né? Levar um pouquinho do Sérgio comigo, né? Que bom, o Sérgio agregou para mim, né? Se eu agreguei para o Sérgio e para a sociedade, então eu agreguei para a sociedade, para o Sérgio e para mim como pessoa, né? Então, eu saio daqui muito melhor, né? Eu tenho certeza que alguma coisinha fez sentido para alguém que assistiu, né? Para os meus filhos, eu falo isso o tempo todo, né? Menos é mais, né? Vamos com calma, tudo bem não estar bem às vezes, né? A gente tem que ter paciência com a gente, respeitar nossos limites. E se precisar de ajuda, a gente está à disposição. Show! Pessoal, estamos chegando infelizmente no final. Quero agradecer vocês que estão aqui até agora. Não deixe de se inscrever, seguir a gente também nas outras redes sociais. Segue lá a doutora, vai ser... Né, vocês vão acompanhar a trajetória delas, com certeza. Ela sempre está postando coisas lá. E agradecer vocês que estão aqui até agora. Estamos chegando finalmente. Não se esqueça, o intuito desse episódio é eternizar bons momentos. Quero convidar vocês que estão nos assistindo e que gostariam de participar de um podcast, aqui um bate-papo interativo, um hobby, um prazer de poder eternizar esses momentos aqui. Sinta-se convidado e que você conhecer alguém que queira participar, vem falar com a gente aqui no inbox, que a gente marca um dia também. Valeu, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!